mais um vídeo aqui de resenha para vocês e hoje nós já vamos fazer a resenha de um livro que eu comecei a ler em julho, nesse mês mesmo. Hoje já é dia 4 de julho e eu já finalizei o livro, que é um livro bem curtinho, né? Só não consegui finalizar antes porque eu tinha outras leituras também para fazer, leituras que assim que eu for finalizando, eu vou gravando resenhas para vocês. Eu acredito que nunca tinha lido Machado de Assis. E como uma das minhas metas esse ano era ler mais livros clássicos, porque eu gosto muito de livros que me façam, que me tragam um tipo de conhecimento. Eu aprendo alguma coisa com o livro, é por isso que eu gosto tanto do livro. Mas a gente sempre precisa ler livros clássicos, né? Livros clássicos são livros eruditos, são livros que você precisa ter conhecimento, até porque uma das minhas vontades de ler livro clássico é justamente porque os jovens hoje em dia não estão lendo mais livros clássicos, né? Os jovens, assim, eu me enquadro como jovem, tá, gente? E eu digo assim, eu mesma, tipo assim, não é que eu não lia clássicos, eu leio, só que eu não leio tanto. Então, eu resolvi focar bastante em tantos livros, né, de não ficção, que são justamente os livros que eu gosto, que eu amo, que eu sou apaixonada, e iria adicionar um pouco de livros clássicos. Agora, livros contemporâneos, de romance e ficção, aí não são livros que eu gosto, tá? É claro que eu nunca vou falar que eu nunca vou ler, mas eu quero muito focar nos clássicos e nos meus livros de não ficção, nessas duas ramificações aí. Um dos livros, né, que estava marcado para eu poder ler esse mês de julho era o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Esse livro aqui ele já tem um tempo na minha biblioteca, só que eu nunca tinha pegado para poder ler, nunca tive também muito interesse para poder ler, e aí eu acabei pegando ele e terminei de lê-lo. Bom, gente, o que dizer desse livro aqui? Primeira coisa, né, eu gostei muito da escrita do livro. É uma escrita bem fluida, então é um livro que ele não é difícil de ler, sabe? É um livro que ele é muito bem escrito. Qualquer um consegue ler esse livro aqui e entender e compreender o que ele tá querendo passar. Bom, eu gostei muito disso, tá? Sobre o livro em si, vamos falar sobre a história. Bom, começa com o Dom Casmurro grande, né, falando o porquê do nome Dom Casmurro, que o nome dele não é Dom Casmurro, isso foi um apelido dado, né? Ele tava numa viagem de trem e aí um cara tava recitando poesias para ele, ou algum texto, alguma coisa do tipo, e aí ele meio que adormeceu um pouco e o cara foi e começou a chamar ele de Dom Casmurro, né? E aí pegou esse apelido, ele contou para os amigos dele, e os amigos dele começaram a chamar ele de Dom Casmurro. Então é por causa disso o nome. Mas o nome dele era Bentinho, tá? O que acontece nessa história? A mãe dele, aí volta, né, na história, primeiro mostra ele adulto e depois mostra ele criança e crescendo até a maturidade novamente, que aí acaba o livro. A mãe dele, ela fez uma promessa para Deus de que o filho dela seria padre. Então, esse livro aqui ele é bem puxado, né, para a religião católica. Então, tem bastante práticas, vai falar muito sobre essa questão, vai falar muito sobre Deus, vai falar muito sobre essas coisas. Então, é um livro até bem religioso, né, digamos. Então, ele sempre tinha isso já na mente dele, que ele seria padre desde criança, ele já começou, a mãe já colocou ele em aula de latim para ele já aprender. Tinha um padre, né, que era lá da região deles, que sempre guiava ele, né, pelo caminho que ele devia seguir, né, de ser padre. Então, ele tinha essa assistência, né, de um padre e tudo mais. E ele tinha potencial, ele tinha muito potencial para ser padre. O padre mesmo falava que ele tinha muito potencial.
Só que o que acontece? Ele tinha uma amiga de infância, 10 anos de amizade com ela. Eu acho que ele tinha 14 ou 15 anos por aí. E aí ele começou a gostar dela e ela começou a gostar dele. E padre não pode ter relacionamento, né? Não pode casar e nem nada do tipo. Então ele começou com essa ideia de que não queria ser padre, justamente por causa dessa menina que ele gostava. Só que isso foi mostrando que não ia dar certo, porque a mãe dele queria muito que ele fosse padre, era uma promessa, era uma coisa assim. E ele nunca foi de não obedecer à mãe. Ele nunca foi tipo assim, ah, mãe, não importa o que você quer, eu quero isso e ponto, acabou. Não. Então, ele sempre foi de obedecer à mãe. Então, ele se sentia dividido, ele não sabia. Ele não queria ser padre por causa da menina, mas ele também não queria desrespeitar a mãe, porque a mãe falou que ele tinha que ser padre. Então ele começou a pensar formas e formas para poder falar para a mãe dele, poder falar para os outros que ele não queria ser padre, como é que ele poderia fazer. E aí, com tudo isso, a mãe dele falou que ele iria para um seminário. Ele foi para esse seminário, foi fazer o seminário para poder ser padre. Ele ia ficar lá por 1 ano e se eles vissem que ele teria potencial, ele seria, se não, ele seria outra coisa. Então, o padre mesmo da cidade tentou ajudar ele, falando com a mãe, alguma coisinha ou outra, mas a mãe queria que ele fosse padre, por causa desse negócio. Então, ele foi para lá e aconteceu muita coisa. Ele era uma pessoa um pouco bastante ciumenta em relação a essa menina, só que não acho que foi um ciúmes do nada. Eu acho que na verdade foram sinais que estavam mostrando para ele que na verdade não era uma boa, mas ele ignorou esses sinais, acreditou nela e é isso. Então, ele lá no seminário, ele fez uma amizade muito legal com o Escobar. Eu lembro do nome dele por causa do Pablo Escobar. Aí ele fez uma amizade com esse cara que ele também estava fazendo um seminário para ser padre, mas ele também não queria ser padre. Gente, para que fazer seminário então? Ele não queria ser padre, ele queria fazer outra coisa. Então, ele foi e eles tiveram essa amizade e ele queria algum plano para não ser padre. E aí, esse amigo dele, Escobar, o padre, na verdade, fala com ele para ir no Papa, que o próprio Papa fala, vai livrar ele dessa obrigação e a mãe dele não vai poder falar nada. Mas esse amigo Escobar dá outra ideia para ele. Fala assim: não, a sua mãe pode adotar uma criança, porque ela falou assim que tem que ser um filho dela. Ela adota uma criança, essa criança vai ser padre e você não. Aí, beleza. Ele foi. É um livro muito assim é um relacionamento muito infantil, muito adolescente, é uma coisa do tipo assim, ai, eu amo, é bem estilo Romeu e Julieta, na questão de sensação, de sentimento um com o outro, como se fosse o fim do mundo, né? Como se ele nunca fosse encontrar alguém melhor, como se ela fosse a melhor coisa da vida dele e ele a melhor coisa da vida dela, sabe? É bem assim, no estilo de romance adolescente que eu não gosto. Mas enfim, então isso deu certo, a mãe dele falou assim, ah não, ok. E ele foi, fez faculdade de advocacia e a mãe adotou, né, um menino que estava fazendo já o seminário. Então ele fez a faculdade de advocacia, ele casou com essa menina, eles ficaram casados acho que 2 anos. Em 2 anos casado, ela não estava conseguindo engravidar. E o melhor amigo dele, que era o Escobar, que também tinha saído do seminário, ele casou com a melhor amiga da, da esposa do Dom Casmurro. Elas eram tão amigas que elas eram tipo quase irmãs, sabe? Então eles viviam muito nessa amizade quádrupla, nessa amizade o tempo todo um indo na casa dos outros e tudo mais, coisa que já pensei assim, isso não vai dar certo. E, então, assim, foi isso. Aí depois de 2 anos sem ter filho, o Escobar já tinha uma filhazinha.
ela engravidou, a menina engravidou de um menino. E aí ele teve um filho, coisa que ele queria muito ter, e ele teve. Ai, gente, foi tanta coisa, foi um desenrolar de coisas, enfim. Aí o que aconteceu? Duas coisas já me supunha já, três coisas na verdade, já me supunha que teria traição. Porque, primeiro, eles eram muito próximos, os quatro, né? Casal muito próximo, assim, já pode desconfiar. Outra coisa, esse Escobar ia para casa do Dom Casmurro conversar com a esposa dele sem o Dom Casmurro estar lá, presente. Coisa que na época não era normal, não era uma coisa rotineira. Você não iria na casa de uma moça, ainda mais uma mulher casada, entrava na casa para conversar com a mulher sem o marido presente, né? Sem um homem presente. Isso aí já foi um alerta para mim, eu pensei assim, vai ter traição. E a segunda coisa foi que ele queria ir numa ópera e ela falou que estava doente, que estava passando mal. Então ele foi. Só que ele voltou mais cedo porque ele estava preocupado com ela. É até uma coisa bem chata, sabe? Porque ele dá pra perceber que ele gosta muito mesmo dela. Até então. Aí ele chega. Quando ele chega, o amigo dele, Escobar, estava na porta da casa dele. E falou assim, virou pra ele assim, eu tava te procurando. E aí quando ele subiu na casa para poder ver a esposa que estava doente, ela estava muito bem, ela não estava doente. E ela só falou que tava com uma dorzinha de cabeça, só isso. Então isso aí já mostrou. Então, o livro ele é bem explícito. Ele não esconde nada, sabe? Então não era uma coisa, tipo assim, do nada eu li e falei assim, quê? Não, era algo tipo assim, já esperava. Futuramente, quando Escobar morre, porque ele acaba morrendo, né, no mar, ele acaba brincando demais lá na onda e a onda acaba levando ele, tanto é que é até difícil um pouco o pessoal achar o corpo dele, mas teve toda a cerimônia. A mulher do Dom Casmurro ficou extremamente triste, chorosa e tudo mais. Isso também já foi outro adendo, né? Até que o Dom Casmurro, ele leu uma carta e ele viu que o próprio filho dele tinha algumas características que o Escobar tinha. Então foi basicamente isso que foi mostrando para ele da traição. E que na verdade o filho dele não era dele, né? O filho dele era do melhor amigo com a mulher da vida dele. Então ele acaba viajando, ele sai para viajar e tudo mais, praticamente abandona a esposa, né? E ela acaba morrendo. E aí ele vai rever o filho depois de muito tempo, o filho já tá bem grande. Ele revê o filho e vê que é o Escobar, é o puro Escobar. Ou seja, realmente era filho de Escobar. E aí o menino morre depois de 6 meses também, então é só desgraça, é só coisa ruim atrás de coisa ruim. Ou seja, era melhor ele ter virado padre, né? Era bem melhor ele ter virado padre. Bom, qual que é a lição que eu tiro disso? Uma lição, assim, sinceramente, bem religiosa, né? Bem espiritual. Então, a partir do momento que você deixa de fazer aquilo que é proposto para você fazer pelo próprio Deus, a partir do momento que você escolhe a carnalidade, você escolhe seguir o que você quer seguir, porque foi exatamente isso. Ele não quis seguir aquilo da promessa de Deus, né? Ele não quis seguir esse caminho, que era um caminho próspero, né? Ele quis o que ele queria. Ele queria porque ele tinha beijado ela e amou a sensação. Então, assim, ele procurou os próprios interesses e acabou sofrendo por causa disso. Tudo que aconteceu depois foi por causa da escolha mal feita dele. Então, basicamente isso. E um pouquinho antes, na verdade, do Escobar morrer, a mulher do Escobar ficou mexendo na mão do Dom Casmurro, coisa que depois ele se arrepende, né, de ter acontecido. Mas ela, tipo assim, ela pegou na mão dele, ficou mais tempo do que deveria, ficou mexendo na mãozinha dele, sabe, aquela coisinha, e ele meio com um sentimentozinho. Então, a partir desse momento, eu comecei a não gostar do personagem Dom Casmurro. Até então, eu tava gostando bastante do personagem Dom Casmurro,
Mas depois disso eu comecei a sentir, nossa, péssimo. Mas aí ele muda de atitude, ainda mais porque o marido dela morre, né? Que é o melhor amigo dele. Eu acho que na verdade é só por causa disso que ele mudou de atitude. Mas enfim, então é isso, é essa questão, sabe? De você fazer aquilo que você quer e as consequências virão. E realmente as consequências veio, né? Depois, no final, pelo menos nessa edição aqui, tem um Saiba Mais, que ele acaba, tipo, fazendo um resuminho pra você sobre as coisas. Tem até escrito aqui, ó. 12 páginas adicionais com informações sobre a obra e o autor. Então, tem algumas informações sobre a obra e o autor aqui na parte de trás, né? Não é um livro que eu amei, não é um livro que nossa, eu detestei, mas é um livro tipo assim, ok, li um outro livro, é isso. Basicamente não me acrescentou nada, também não diminuiu nada, mas é um livro assim, mais ou menos, sabe? Então, eu sugiro que vocês leiam, tirem suas próprias conclusões, mas não é um livro assim que eu amei, né? Só isso. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.